Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento Wi-Fi Cell de hoje. E o texto para a nossa reflexão está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, que diz o seguinte: Cuidem para que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. É muito comum do ser humano retribuir com a mesma moeda diante do mal que é recebido. A nossa natureza ela é vingativa. Todos nós, infelizmente contaminados pelo pecado, nós temos essa natureza que é vingativa, que retribui o mal com o mal e que paga com a mesma moeda. Mas a pergunta é: como dar o troco com o bem diante de uma situação onde alguém nos fez o mal? Será que isso é possível? Bom, humanamente, posso dizer que é impossível. Até porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Nós, por natureza, não temos o bem em nós. Mas quando a gente passa a andar com o bem, a gente então vai ter bem de sobra para poder retribuí-lo. O bem é uma pessoa. O bem é o próprio Deus. Tiago diz que toda boa dádiva ela desce do Pai das luzes. Ela vem de Deus. Deus ele é o próprio bem. E quando a gente anda com Deus, a gente então vai ter bem de sobra para poder retribuir quando for preciso. Eu lembro da experiência de José, que foi lançado no fundo do poço pelos seus irmãos, que pelos seus próprios irmãos ele foi vendido como escravo. E depois que ele se tornou escravo, ele foi muito abençoado por Deus porque José ele andava com o bem. E diante das circunstâncias em que ele foi sofrendo, ele sofreu muita injustiça. Deus o coroou e ele se tornou o homem mais importante do Egito. Ele administrava, todos os mantimentos que haviam no Egito. E justamente no momento que veio uma grande fome no mundo daquela época. E o que acontece? Os mesmos irmãos de José que o venderam vieram agora comprar alimentos no Egito. José os reconheceu. Nessa hora, José poderia pagar com a mesma moeda. Ele poderia agora dar o troco. Poderia até dar com juros, para poder se vingar dos seus irmãos. Mas não foi isso que ele fez. Ele deu o troco com o bem. Ele deu o troco com outra moeda. Ele perdoou seus irmãos. Ele acolheu seus irmãos e salvou a sua família. Com Deus, somente com Deus, é que isso é possível. Eu não sei se você está se sentindo perseguido por alguém, se há alguém que está fazendo mal para você, mas eu digo para você que é totalmente possível você retribuir o bem para esta pessoa que está te fazendo mal. E o segredo é você andar com o bem. E o bem é o próprio Deus. Que Ele te abençoe e te guarde. Forte abraço.